Olá, eu sou a Nina, estou hoje com o Miro Dottori Filho e este é o Dizeres Noturnos Entrevista. O que levou o senhor a começar a escrever? Desde menino, 14, 15 anos, eu sempre notei que tinha alguma facilidade para escrever. Não especificamente algum gênero, mas os trabalhos de escola sempre eram feitos com facilidade. E me aventurei na poesia, tanto que no meu primeiro trabalho publicado há um soneto que eu produzi com 15 anos. Isso significa que não há um motivo que tenha me levado a escrever, uma vez que isso foi sendo incluído na minha vida. Embora de início eu nunca pensasse em trilhar pelo caminho do magistério, eu sempre escrevi. Claro que em determinado momento de minha vida eu enveredei pelo caminho do magistério e, paralelamente, continuei e aumentei essa produção dos textos, né, que eu conservo até hoje. Quero, se Deus quiser, continuar aí por muito tempo ainda, né, me aventurando. E o que levou a escolher o soneto dentre todas as outras formas de se expressar? É interessante essa questão, porque o soneto é um formato, hoje está sendo assim recuperado de certa maneira. Mas na época em que eu tinha meus 18, 19 anos, um pouco antes de entrar na universidade, no curso de letras, o que aconteceu quando eu tinha de 20 para 21 anos, e o soneto estava em baixa. Era a época da poesia moderna, o concretismo, que surgiu em 1950, ele estava com muita força. E eu cheguei a cultivar outros gêneros, como hoje ainda cultivo. No entanto, eu me sentia mais à vontade com o soneto. É uma questão puramente de aptidão. Embora um gênero muito abandonado durante um período, agora voltando a ser alvo de uma atenção do leitor, mas durante todo o meu percurso nessa aventura de escrever, o soneto sempre apareceu como uma forma mais clara para mim. Claro que produzi algumas poesias de verso livre, verso branco, mas o soneto sempre me pareceu mais amigo. Ele sempre me colocou mais à vontade em relação ao texto. Por isso o soneto, não uma escolha, mas uma naturalidade, por assim dizer. E como que foi o processo para publicar o livro? Eu fui, como eu disse, o primeiro soneto que eu produzi, eu tinha 15 anos, ele aparece no livro, inclusive. É o mar, é onde eu associo, né? Nesse soneto eu associo o movimento do mar com o movimento da vida. O vai e vem das ondas seria o vai e vem dos altos e baixos que nós temos na vida. O mar que apaga as desventuras e que traz novas areias de vida. E a publicação surgiu depois de haver compilado um número grande de sonetos. Para que isso não ficasse solto, então vamos pensar em publicar. Essa ideia da publicação não era uma ideia já visível quando eu produzia. Uma ideia que surgiu a partir do momento em que eu me vi diante de muitos textos e fiz essa seleção para a publicação de 19 sonetos. E
Então a ideia foi praticamente uma vontade de guardar esses sonetos, né? Deixá-los aí guardadinhos, né? Para não ficarem soltos. Então o livro guarda, né? O livro, tanto que essa publicação de 1993, nós estamos em 2016, são 23 anos e eles estão aí guardados como foi a ideia ao encarar a publicação. E como que foi o lançamento na época? Interessante, porque como não havia propriamente uma intenção de produção literária, eu nunca me vi, eu sou um poeta que vai publicar um livro. Vou publicar um livro para ter os meus poemas guardados, para ter os meus poemas preservados. Então, não houve propriamente um lançamento. A editora, uma editora do Rio, J. Anese, numa palavra só, seria uma abreviação de José Anese, o dono da editora, seu José, com quem eu tive contato, embora no Rio, tive contato aqui de São Paulo, e aí fui conhecê-lo. Ele gostou, fez uma apresentação interessante do trabalho, e aí não tivemos um lançamento. Ele fez a edição, a capa, um amigo que é desenhista, eu passei a ele a ideia e ele formatou, ele colocou nos padrões de desenho, e seu José fez a edição e me mandou, um amigo que inclusive tinha facilidade de transporte de material do Rio para cá, mandou 2 caixas com os livros e um lançamento na escola onde eu lecionava. Então eu fiz lá não chegou a ser um lançamento, né? Houve lá um momento em que eu apresentei o livro aos outros colegas professores, alguns alunos que eram mais próximos de mim, e não houve propriamente um lançamento formal. Aqui você pode dizer, olha, houve um lançamento, não. Muito porque eu nunca tive a ideia de me pensar poeta que vai publicar algum livro. Qual foi a sua maior fonte de inspiração para esses sonetos? Essa questão da fonte é interessante. Claro que a Márcia, minha esposa, na época já era minha esposa, nós estamos casados há 42 anos. Então, em 93, nós já tínhamos 20 anos de casados, quase 20. Casamos em 74. E, claro que a Márcia representa a mulher, para mim. E a mulher sempre é o grande tema. Claro que há temas que se afastam do amor, no sentido da relação entre um homem e uma mulher. Mas nunca a mulher e a relação do homem com ela se afastam das outras situações de vida. Há um poema de que eu gosto muito, Há um Filho, que eu fiz quando meu filho nasceu, que indiretamente envolve a mulher. O filho, quando meu filho nasceu, em 81, eu havia feito um para minha filha, que nasceu em 78, meu filho 81, um poema que indiretamente, assim como todos os outros, como esse Mar a que eu me referi, claro que não envolve diretamente um sentimento da relação homem e mulher, mas envolve a reflexão sobre a vida, e toda reflexão sobre a vida passa pelas relações amorosas que nós temos, de modo que o que seria a inspiração não seria a inspiração, mas as inspirações, todas, claro, girando em torno da relação com as pessoas e, naturalmente, girando na relação da pessoa a quem você ama, com quem você constrói sua vida, de modo que essa inspiração passa também pelos insucessos, passa pelos desgostos. Na verdade, a vida é a grande fonte. E tudo que está nela, tudo que deriva dela,
é que vai fazer a inspiração. E para os netos, o senhor já escreveu algum soneto para eles? As duas netas, cada uma, quando nasceu, eu fiz. Até um gosto que nós temos, que da neta mais nova, colocaram num quadro, a neta mais velha também, colocaram num documento para distribuir num dos aniversários dela. Isso dá muito orgulho, né? E um aspecto muito interessante é que você produz o texto e depois de muito tempo você não lembra o que produziu. E eu já li alguma vez, lembro que o soneto da minha neta mais nova, uma vez eu reli, achei bonito e depois me disseram que era da minha neta. Eu falei, puxa vida, que autoelogio mais sem vergonha, né? Mas é interessante esse processo, né? Porque aquele momento de criar é um momento que, depois do produto pronto, você não retém aquele momento. Tanto que você vai ver aquele mesmo texto um tempo depois e ele vai soar desconhecido. Aí você resgata a memória e fala, puxa vida, esse é aquele soneto que eu fiz. Isso é um processo muito interessante da mente, como a nossa mente nos engana, como ela engana sempre, né? Você é muito traído pelo que você pensa, né? O senhor pensa em fazer uma nova publicação dessas suas novas produções? Certamente. Na verdade, eu tenho um projeto de sonetos, né? Eu gosto muito do soneto, ele acabou sendo o gênero que mais me atrai, não só porque foi o que eu publiquei, embora eu tenha publicado alguma coisa de crônica, mas o soneto é uma produção que é mais natural para mim. E eu tenho um projeto de publicar sonetos voltados para a mulher. Vários tipos de mulheres, incluindo minhas netas. Mulheres pequenininhas, né, recém-nascidas, agora já não tão pequenininhas, já passadas aí, né, para a escola, já passadas por experiências, né, de vida, já com alguma vida, uns 4, 5 anos. E claro que nós sempre temos esses projetos. Você não pode deixar de pensar em produzir, em continuar, principalmente quando se trata daquilo que você gosta. Você gosta de fazer, tem alguma facilidade, você tem que dar asas a isso, né? No mínimo, por uma questão de satisfação pessoal. Claro que meu meio de vida é outro, eu sou professor e trabalho com pesquisa de linguística, na área da linguística aplicada, na PUC, e não tenho intenção nenhuma de fazer disso meu meio de vida. Meu meio de vida é outro. Isso é uma atividade de prazer, de gosto, mas pretendo, claro, sempre com aquela finalidade, quero guardar isso. Isso só é guardado no livro. O livro guarda, né? E como foi declamar o soneto de separação no CD do Miro Dottori? Inicialmente, um soneto maravilhoso, como todos os textos do Vinícius de Moraes. E o Miro sempre fazia comigo alguma apresentação mesclando poesia e música. E essas mesclas sempre agradaram muito ao meu gosto e ao gosto dele. Quando ele foi gravar o CD, sugeriu que em uma das músicas que fazem parte do álbum, fala do que eu não sei dizer, e tivemos a ideia de colocar o soneto de separação. Claro que é uma experiência muito interessante, porque uma situação é você declamar quando você se apresenta num ambiente fechado, um barzinho, um teatro, e outra situação é você gravar
sabendo que aquilo vai ficar, que aquilo vai, de certa maneira, passar a ser um documento, como o livro que enfecha os sonetos, né? Então foi uma experiência diferente, mas muito importante no sentido de, primeiro, ter essa declamação eternizada, e segundo, por estar levando a quem vai ouvir o CD, a quem ouviu o CD, levando um trabalho de um padrão inquestionável. Vinícius de Moraes tem que ser divulgado, tem que ser comentado, para que as pessoas se animem a ler, para que as pessoas se animem a se emocionar. Porque a poesia, a música, a arte, de modo geral, é o que mantém a vida mais perto dos objetivos maiores que ela carrega, com certeza. Isso foi, então, uma experiência muitíssimo interessante.